Olá, quero compartilhar com você uma reflexão a partir do texto que se encontra em Atos 16, versículos 25 e 26. E diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando, de repente, aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu, todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Sabe como é glorioso observar a vida de Paulo e Silas nesse momento tão difícil. Eles tiveram, antes de ser presos, as suas roupas rasgadas, sofreram açoites, bateram neles até cansar e depois os mandaram para a cadeia. Lá eles estavam certamente sofrendo dor, eles estavam certamente em um lugar sombrio, em um lugar que era terrível de se permanecer, certamente um lugar fétido, um lugar onde haviam outros prisioneiros também que estavam em condição de sofrimento, de angústia, de medo, porque a prisão naquele tempo não era um lugar fácil, não eram como as prisões de hoje, que já não são fáceis, mas naquele tempo pior ainda era, sem estrutura alguma. Mas eles decidiram, eles tomaram uma posição, eles assumiram uma posição diante de Deus, de não se deter nas dificuldades, de não se deter na dor, mas de adorar ao Senhor. E diz o texto, à meia-noite, numa hora onde eles deveriam estar cansados, onde eles poderiam estar dormindo, onde eles poderiam estar tentando descansar, mesmo acorrentados, mas naquela hora eles decidiram louvar e orar fervorosamente. Eles cantavam fervorosamente a Deus. Aqueles prisioneiros que estavam à volta deles, que estavam ali, olhavam para aquela situação e deviam estar imaginando como pode Paulo e Silas estão numa condição igual ou pior à nossa, porque foram açoitados, estão feridos, estão machucados. Nós estamos aqui silenciados, calados, e eles estão louvando a Deus, eles estão cantando, eles estão orando. Como pode isso? Eles não entendiam por que havia alegria naqueles homens que estavam nas condições iguais às dele. Eles não conseguiam entender, compreender como podia louvar naquelas condições, como podia adorar, como podia orar naquelas condições. Mas dentro de Paulo e Silas havia o poder de Deus, havia o Espírito Santo de Deus, e eles não iam permitir que o medo, a culpa, a escassez, as condições, as impossibilidades, a rejeição, a imagem distorcida, a vergonha, o pecado, nada disso era impedimento para louvar ao Senhor, nada disso é impedimento. Eu não sei qual é o seu sentimento hoje, não sei qual é a prisão que você tem estado, eu não sei se a sua prisão tem sido uma prisão emocional, se tem sido uma prisão física por uma enfermidade, se tem sido uma prisão espiritual, mas eu quero te dizer que quando você começar a orar, quando você começar a louvar, quando você assumir uma posição diante de Deus, portas vão se abrir, e essas portas, e a Bíblia fala não que algumas portas, mas diz assim, e quando eles começaram a louvar e cantar fervorosamente, todas as portas se abriram. Portas fala de liberdade, portas fala de acesso a novos lugares, a novos níveis. Portas falam de acesso àquilo que você antes, a uma nova realidade que você não estava acessando antes. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você vai começar a louvar, que você vai abrir a sua boca para orar fervorosamente, e Deus vai abrir portas de repente, portas que vão te levar a uma nova realidade. O lugar e as condições não definiram Paulo e Silas, e o lugar e as condições não definem você. O corpo deles estava em prisões, mas o espírito estava livre, a alma deles estava livre, e eles poderiam louvar, eles podiam louvar. As correntes nas mãos e nos pés não foram capazes de fechar os lábios deles, de aprisionar a língua deles, nem o espírito deles. Da mesma forma, você é livre em meio a dificuldades para louvar, para adorar e para celebrar o nome do Senhor. Mesmo que as pessoas que estejam à volta não entendam, elas não apenas vão ouvir o seu louvor, mas elas vão ser beneficiadas com aquilo que Deus faz em sua vida, porque quando eles louvaram, as portas e as correntes não se abriram só para eles, mas se abriram para todos que estavam em volta.
todos foram livres, e o seu testemunho, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, vai libertar a você e vai libertar a milhares, vai libertar multidões e vai libertar a muitos. Em adoração, o mover de Deus transforma a sua realidade. Em adoração, em louvor, em oração, situações, sentenças são mudadas e você vai celebrar, e você vai festejar, e você vai contemplar o que Deus vai fazer em você e através de você. Seja rica e poderosamente abençoado pela prática dessa palavra, em nome de Jesus.